séria para todos os, principalmente para pessoas que pensam a política, para os sociólogos, para os cientistas políticos, para os economistas, para os historiadores, para os políticos e para as pessoas que têm cérebro, que usam o cérebro. Todas têm cérebro, mas tem umas que não usam. Não por culpa delas. Veja bem, eu quero dizer assim, ó, a nossa população, a instrução é muito, deixa muito a desejar. Mas a culpa é da população? Não dá para isentar totalmente, mas, vamos dizer assim, não são os principais responsáveis. É claro que é da população, porque se a população tivesse consciência de que essa suruba tá desorganizada, que o pobre já levou 3, não deu nenhuma, como se diz, desculpe o ditado chulo, mas é essa a realidade. Se o povo tem consciência disso, sim, ele alteraria essa situação, não permitiria e passaria a exigir mais de si, no sentido de conhecer melhor os políticos e quem ele elege, quem merece seu voto. E aí talvez fosse o início da mudança. Mas no Brasil, quando se saiu do regime militar que naufragou e que viram que ainda não existe melhor opção que um regime democrático, quando chegamos a essa conclusão lá no governo Figueiredo, em 1985, e aí que se elegeu a Assembleia Constituinte, e em 88, então, foi promulgada a Constituição Cidadã, foi feito um acordo por cima. Veja bem, nos outros países aqui, Argentina, Chile e tal, o Uruguai, se responsabilizou os militares que cometeram crimes, enfim, os ditadores foram punidos nesses países. No Brasil não foi. Foi feito um acordão por cima com o Sarney, não, na verdade foi com o Tancredo, que depois morreu, né? Lembrem que o Brito era o porta-voz do Tancredo? E o Tancredo morreu, e aí se chegou ao final de um regime militar e se inaugurou uma época democrática, mas com a condição de que se não se mexesse no passado e quem cometeu o crime que ficasse por isso mesmo e tal. Enfim, se fez um acordo por cima. E daqui de baixo, eu como proletário, assalariado, aposentado, mas que procuro... me preocupa a situação do Brasil e penso que é chegada a hora de transcendermos essa situação. A proposta, humildemente, que eu faço a todos, com a intenção, obviamente, de instigar e não de ser solução para as nossas mazelas, eu não tenho essa pretensão, obviamente que não. Mas é uma proposição que eu faço para que, finalmente, eu acho, embora que esses governos do Temer e do Bolsonaro acabaram com os sindicatos, acabaram com o direito dos trabalhadores. Mas seria... Então, por isso, eu acho muito difícil o que eu vou propor, mas teríamos que fazer um acordo dessa vez por baixo. E as nossas elites teriam que concordar com esse acordo por baixo. Ou seja, um acordo para quem quer, para quem defende um projeto de Brasil desenvolvido, mas um Brasil desenvolvido para a totalidade da sua população, não para aquela elite que sempre governou o nosso país e que governa muitas vezes com o apoio das nossas classes médias, que ainda por questões heranças da época da escravidão, não querem ser confundidas com os pobres, com os de baixo. A nossa classe média, ela se enxerga como se da elite fosse. Pobres, coitados, são, na verdade, dignos de... Não, de pena não, mas é um equívoco, né? Achar que pertence às classes superiores, e isso é o que perpetua a nossa condição social. Está na hora inclusive, as classes superiores se darem conta
de que é melhor eles serem ricos num país desenvolvido do que nesse mar de corrupção e de miséria e de violência e de coisas condenáveis sob todos os aspectos. Então, todos nós temos que bater no peito e dizer, fazer o meia-culpa, né? Todos temos parcela de culpa. Todos temos. Todos os brasileiros são culpados, de cima a baixo. Não escapa ninguém. Se queremos um país mais justo, mais socialmente justo, eu quero falar. Não, nada contra quem tem dinheiro, quem tem... Não, nosso sistema é capitalista e já quero garantir para vocês. Hoje as duas grandes forças a China de um lado, capitalista, economia capitalista, e Estados Unidos de outro. Tem muita coisa nos Estados Unidos com as quais eu não concordo, né? Uma delas é de que para ficarem como potência hegemônica, eles precisam controlar os demais países. Isso eu já não concordo. Mas entre a China e os Estados Unidos, eu sou mais a democracia, e que não paire dúvida sobre isso. Tem outros temas que eu quero abordar com vocês aqui, no sentido de aprender, de propor, porque tem muita coisa que eu não compreendo e gostaria de compreender. E talvez esse instrumento no canal, no YouTube, me proporcione isso. Eu ficaria muito feliz, porque cheguei numa quadra da vida de que só talvez ainda a grande ambição é ver um país mais justo, mais feliz, onde todas as pessoas querendo tenham perspectivas, onde sejam garantido que todos tenham o mesmo tratamento da legislação. Eu sonho com esse país, é a minha grande missão. Então, por isso a minha proposta de uma concertação diferente de 88, quando foi feita uma concertação por cima entre as elites, agora eu quero propor uma concertação por baixo. Teria que a população se organizar, os agricultores teriam que se organizar, os sindicatos precisam se reinventarem, se revigorarem, precisam voltarem a ter o protagonismo, os trabalhadores, os sindicatos de todas as categorias, especialmente professores e a classe intelectual, escritores, artistas. Essas pessoas teriam que se organizar e, claro, também os empresários, os comerciantes e até os banqueiros, por que não? Todas as categorias teriam que se organizar e, dessa vez, fazermos uma concertação em termos de número de população. Quer dizer, vai ter mais peso aquela organização, aquela entidade, aquela instituição que represente mais pessoas. Não tem o ditado de cada CPF um voto, cada cidadão um voto? Então, se, por exemplo, aqui no Vale dos Sinos, que tem muito sapateiro, se sapateiro fosse a categoria com maior número de integrantes, seria justo que os sapateiros fossem mais ouvidos. E claro que nesse sentido, como o banqueiro é uma meia dúzia, já viu onde, mas é importante que a gente tenha uma classe econômica forte também. Não pensem que eu entendo o contrário, não. Só que com leis para todos, né?